o Senhor Jesus recompense a vinda de cada um. Amém? Eu acredito que isso acontece todas as vezes que você sai de casa para vir à igreja. Você já está carregando uma recompensa por isso. Porque, segundo o próprio salmista, em palavras mais diretas, né, seria o lugar melhor para ele se encontrar em toda a sua vida, de todos os lugares. Melhor seria, ou era, na casa do Senhor. E o profeta confirmou isso dizendo que se Deus está no coração da pessoa, ela não aguenta, não suporta ficar em casa, podendo vir ao culto, né? Sabendo que a igreja está reunida. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia.
Nós vamos tomar a mesma escritura que o irmão Brennan tomou, numa mensagem que nós vamos estudar um pouquinho aqui, baseado nela, demonologia, que é justamente esse Salmo 103, que foi o tema do nosso encontro passado, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Nós podemos estar aqui mais uma vez, ó Pai, é pela tua misericórdia. E por isso pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão e perdoe-nos de tudo aquilo que nós temos de nos envergonhar diante da tua presença. Dá-nos corações limpos, espíritos limpos, puros. Ajuda-nos a nascer de novo pela tua compaixão. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. O título dessa série já é um desafio. Demonologia. O profeta leu essa escritura que nós lemos, aí depois ele orou, agradecendo a Deus, e logo aqui no parágrafo 16 desse volume, Estado Físico, né? Demonologia, Estado Físico, ele começa a estudar realmente o demônio, né? O demônio. Ele disse, a primeira coisa é o que é o demônio. Vocês ouvem tantas pessoas falando a respeito de demônio. Bem, agora o demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. E em inglês é chamado de atormentador. Ele usa aquele termo dizendo um companheiro que atormenta é um diabo, um demônio. Então, para começar, nenhum cristão gostaria de atormentar a quem quer que seja. Às vezes, as brincadeiras, como apelidos, quando aquilo deprime a pessoa, atormenta a pessoa, a vítima no caso, isso faz de nós verdadeiros atormentadores. Na escola, às vezes, uma criança é terrivelmente atormentada pelos colegas, por causa, às vezes, da sua cor, da sua fé, da sua condição financeira, por causa de uma deficiência física,
Então, existem aqueles que são especiais em atormentar numa classe. Existem aqueles que são especiais em zombar de uma maneira que atormenta a pessoa, deprime. E isso aqui é bom para nós lembrarmos que demônio, diabo, quer dizer atormentador. E às vezes uma pessoa numa família é atormentada por todas as irmãs, os irmãos, os próprios pais. Aquela filha, aquele filho é mais atormentado pelos próprios familiares do que os demais irmãos. Como sempre acontece de ter um entre a família mais privilegiado, parece que é mais simpático aos pais, a toda a família, por causa de seu senso de responsabilidade, muitas vezes por causa de seus predicados, bons predicados, então ele se torna mais afeiçoável, mais querido. E com isso você vê que há outros que é a ovelha negra, se tornem a ovelha negra. É o que prega o prego no coração da mãe. E por isso eles são mais atormentados dentro de casa. Justamente a maneira dos pais tratarem o outro ou a outra já é um tormento para aquele ou para aquela, não é? Então, é um companheiro que tormenta, é um diabo, um demônio. A Bíblia hoje é para muitos, para muitas pessoas, é algum velho e remoto livro que vovô e a vovó leram para seus netos, né? Ou algo assim. Não há muito nisto. Isto é para o povo antigo e assim sucessivamente. E essa não é uma outra coisa senão uma astúcia do diabo. Modernizar a fé e a conduta da igreja, dos crentes, que passam a encarar essa circunstância da vivência de hoje como uma coisa plenamente impraticável. Isto porque, então, quer dizer que o pudor, a modéstia e todas as outras coisas são para os antigos, não é para a mulher moderna, para o homem moderno, é somente para os antigos. O que significa que a Bíblia é para os antigos, não para o mundo moderno. Mas isto é errado. Isso é para todo mundo em todas as épocas. E os demônios jamais teriam a quem tormentar se eles não fizessem com que as pessoas crescem de uma maneira errada. Houve um tempo que ele proibia ler a Bíblia, ele evitava, ele queria evitar de todos os modos as pessoas lerem a Bíblia. Ali mesmo onde eu nasci, a Igreja Católica Apostólica Romana queimou
montões de Bíblias que eles tomavam dos romeiros que adquiriam aquelas Bíblias dos missionários evangélicos. Mas hoje ela não se incomoda mais com isso. Hoje temos Praça da Bíblia em todas as capitais. A Sociedade Bíblica está mandando o povo ler a Bíblia pelo rádio, jornal e televisão. Leia a Bíblia. Será que foi o povo que se cristianizou? Caiu o temor de Deus nessa igreja que perseguiu tanto esse livro? Tanto quanto perseguiu na era negra aqueles que obedeciam esse livro e matou. Só sob o domínio de um Papa foi 68 milhões de cristãos. Isso quer dizer que ela se converteu? Não, não é isso. É porque a simples leitura da Bíblia não muda ninguém mais. Então os demônios se acomodaram com isso, eles não estão incomodados. Eles têm como atormentar mesmo as pessoas lendo a Bíblia. Existem demônios que entram na alma de um homem, e isto é, na fraseologia, isso seria o demônio, o qual entra na alma, é algo que atormenta a alma, que deixa o espírito sem sossego, sem paz, porque não há paz verdadeira a menos que seja no espírito. O corpo é como um barco que pode ser jogado para lá e para cá, dependendo muito da experiência, da confiança, do conhecimento de quem está lá dentro. Não há pânico. Tripulantes acostumados com o mar, com as ondas, não se inquietam, não se desesperam, porque eles já conhecem, sabem como vencer aquilo, sabem que aquilo vai passar. Então a alma e o espírito são tripulantes desse barco. Se esta alma está plenamente segura, então enquanto o corpo é jogado para lá e para cá, você sabe que a vida é como o mar. Ora ela tem uma bonança muito grande, ora vem tempestades, ondas sobre ondas. Você tem um tempo que você adoece muito, parece que uma enfermidade chama outra. Existe uma fase da mulher muito difícil. Depois ela passa por um tempo que esquece até daquilo. O homem também, todas as pessoas. Uma família fica muitos anos sem ter um óbito, sem ter uma morte dentro de casa, sem ter um velório, um sepultamento. Às vezes passam anos e anos, até se esquecem desse grande benefício. Pai e mãe, vivos, irmãos, sem nenhum acidente.
E às vezes todos prosperando em paz. Mas de repente um acidente surge lá e outra coisa acontece de cá e outra coisa de lá. E começa aquela tormenta naquela família. É sempre bom pensar nisso. E nessas oportunidades, esse atormentador, ele é oportunista, ele faz isto. Como oportunista que é, ele entra ali e aproveita as ocasiões. E com isso ele passa a atormentar as almas. Muitas vezes vocês podem ver uma pessoa, talvez por demência. Agora, ela pode ser ainda uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo, e ser ainda totalmente demente, doente da cabeça, do cérebro, totalmente demente, e ser cheia do Espírito Santo. Agora há pouco nós ouvimos no rádio sobre o Espírito Santo, não é? E ter a evidência do Espírito Santo, os dons como evidência do Espírito Santo, foi o grande enredo que o diabo fez com que os pentecostais, principalmente, se enredassem, caíssem nele. E nós vimos ali que o lavrador não vai buscar a chuva, o sol na colheita. Ele não vai colher chuva, colher sol. Ele colhe fruto. Porque os frutos não são a evidência cabal, a evidência cabal do batismo com o Espírito Santo. Isso Deus mostrou para o profeta. É a fé genuína na mensagem. Mas tem uma coisa, você tem que guardar isso. Pode-se encontrar muitas pessoas que deram frutos do Espírito Santo, porque qualquer organização, qualquer tipo religioso, princípio religioso pode dar frutos. Você pode encontrar pessoas que deram frutos do Espírito Santo no inferno. Mas você não vai encontrar no céu nenhuma que não teve frutos do Espírito Santo. Muito embora os frutos não sejam a evidência cabal do Espírito Santo. Por quê? Os frutos do Espírito Santo são paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Enquanto que a carne é malícia, é lascívia, é prostituição, é mentira, é maledicência, falando da vida alheia, tudo é fruto da carne. É tanto assim que Paulo disse: os maldizentes não entram no reino dos céus. Não é só os adúlteros, não. Só os viciados, não. A evangelização moderna só preocupa em tirar o vício das pessoas. Tirando o vício, está salvo. Sem engano. Mas aqui está. Você pode encontrar uma mulher de cabelos longos, vestidos compridos no inferno. Mas você não vai encontrar nenhuma mulher de cabelos cortados,
roupas sumárias nos céus. Nenhuma. Nenhuma mulher hoje que vive cortando seu cabelo vai para os céus. Ela é uma candidata fiel para o inferno, enquanto ela não se arrepender. Ela, inclusive, ela vai ser julgada como adúltera. Isso não é nenhum extremo. Você não tem que se perturbar e misturar as coisas em relação àquele que teve que amputar um braço, extrair um olho, aquela que teve que cortar o cabelo para controle de vida. Isso não tem nada a ver. Isso é outra coisa. O outro teve que amputar uma perna. Isso vai se completar na hora da palavra falada, na hora da transformação. Aquilo que foi tirado do nosso corpo por circunstância imperiosa. Então não se mistura as coisas numa hora dessa. Mas é bom a igreja se armar nesse sentido, porque você pode encontrar mulheres, existem mulheres que nunca cortaram seus cabelos, nunca pintaram suas unhas, seus lábios, vestiram-se decentemente, portanto foram para o inferno. Mas só que você não vai encontrar uma mulher que vive pintando as unhas, pintando seus lábios, cortando seu cabelo, vestindo-se de uma maneira sumária no céu. Porque elas costumam dizer assim: fulana faz isso, fulana faz aquilo, ciclana faz aquilo. É pior. Sempre está citando alguém, terceiros. Isso não vai passar lá em cima. No julgamento não vai ter chance para isso. Isso não vai valer. Culpar os outros, citar os outros. Isso é uma maneira enfadonha para Deus, irritante. Você ficar julgando culpa nos outros e citando os outros, porque você conhece vidas de irmãs, de irmãos, então por isso você faz determinadas coisas. Isso vai te condenar mais. Agora, tudo isso está dentro desse plano de Satanás, dessa armadilha de Satanás, atormentar. Toda enfermidade, temos que verificar, primeiramente, que todas as enfermidades vieram do diabo. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus às vezes permite que Satanás coloque uma enfermidade em você, como um chicote para te trazer de volta à casa de Deus, quando você o desobedece, se vai. Então, o que ele pode fazer é permitir que Satanás coloque uma enfermidade em você, como um chicote para te trazer à volta à casa de Deus. Mas nem isso pode misturar, porque nós temos o caso de Jó. Jó não havia pecado, mas as enfermidades em seu início vêm do diabo. Poderia você imaginar que uma pessoa creria que Deus, nosso Pai Celestial, seria o autor de tais coisas como enfermidade e morte? Bem, não, Ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte. Como o escritor disse, tudo que a morte pode trazer, Deus sujeitou isto a uma carruagem, e isso nos puxou até a presença de Deus, um crente.
Então ele faz da morte uma carruagem para te levar para a sua presença. A morte para o crente, para o cristão, não é nada mais do que uma carruagem para levá-lo à presença de Deus. Mas a palavra morte significa separação. Então, quando nós, preste bem atenção, porque se nós podemos estudar toda essa mensagem, se Deus permitir, também em outros cultos. Esse parágrafo aqui, o 19, ele é muito importante. Muito importante. Aqui, com outras referências do próprio irmão Branham, referências bíblicas, nós vamos encontrar que o crente, o eleito, erra, está sujeito a errar como qualquer humano. Mas só que tem uma coisa: ele purga aqui, na carne. Deus não abre mão dos seus eleitos, não tem como abrir. Se você está tentando, se alguém, algum irmão, alguma irmã, algum moço, uma mocinha, está tentando por lá, só vai sofrer, mais nada. Eu tenho visto isso claramente. Há pouco tempo atrás, uma moça foi ao escritório e disse: olha, envolvida com um rapaz da Pentecostal e da Assembleia. Eu disse: olha, não tem como você não deveria nem ter começado isso para começar. Não deveria ter nem iniciado. Bom, o resultado, ela acabou saindo de casa, casou com esse moço por lá mesmo. Das centenas de exemplos. Agora, há poucos dias, ela entra no escritório, já grávida do terceiro filho, sendo espancada, esmurrada, apanhando demais. Mas não tem para onde ir. Bom, isso é um exemplo entre centenas deles que eu conheço. Ela não tem para onde ir. Ela não tem como fazer. E eu a olho como uma filha de Deus, como uma eleita. Nunca deixei de pensar que ela fosse uma eleita. Mas o que ela está purgando na carne é difícil de suportar. Por quê? Mesmo porque, se ela tivesse exigido de si mesma casar-se com um rapaz batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, na mensagem, e tivesse que enfrentar tal situação, olha, gente, não tem, preste bem atenção, não tem consolo maior do que você enfrentar qualquer situação nesse mundo com a boa consciência. Que você fez o que você deveria fazer, o que estava ao seu alcance, você fez. A criação de filhos. Nós estamos vendo aí crianças decidindo por si mesmos se vêm na escola dominical ou não, desde novinhos. Esses pais, essas mães não vão ter boa consciência depois. Não. Agora, se um pai, uma mãe, apanha desde criancinha já vestidinho na mensagem, direitinho, trazendo na escola dominical, nos cultos, mantendo a ordem da igreja, culto doméstico, tudo direito com essas crianças, cria
fazendo o que pode fazer. Amanhã, eles estão sujeitos a sofrerem amargamente também. Mas só que essa amargura cai 60% da consciência. O consolo é muito grande. E a pessoa, os pais não vão responder por aquilo. E se eles não criarem, eles vão responder. Por isso que vocês que estão constituindo seus lares, pensem nisso. Vocês vão responder. Outro dia nós recebemos uma carta de testemunho aqui, dizendo: meus filhos nunca me obrigaram a comprar televisão e pôr dentro de casa. Isso quer dizer, eles não vão para o vizinho ver. Ora, é uma bem-aventurança para essa família, para esses filhos. Mas vocês que estão gemendo, porque gemem, há um gemido profundo, um gemido de alma, suspiro de alma, por manter o altar de pé dentro de casa. E você diz: olha, viaja, faz isso, faz aquilo. Quando o diabo te apanha para te atormentar, não tem lugar na terra que você não seja atormentado. Não tem onde se esconder. Agora pense nisso. Na verdade, o chicote cai. Foi a expressão que o irmão Brand disse: chicote. E Paulo fala aqui, Hebreus 12, né? Ele disse no versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Aqui nós temos várias referências na Bíblia e na mensagem, mas nós vamos citar somente essa aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Acredito que quando Paulo escreveu isso aqui, acredito não, ele escreveu isso aqui num tempo que os pais podiam corrigir os filhos, né? Porque escrever uma Bíblia agora, como é que ele podia escrever que filho há que o pai não corrija, que a mãe não corrija? É custoso, não é? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, tudo vai bem, não te acontece nada, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então o bastardo que não entra na congregação é esse aqui, É esse aqui que, no Novo Testamento, o bastardo que não entra na congregação é esse daqui, que Paulo faz menção aqui. Mas se estáis sem disciplina, da qual não todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos,
E aí, meninada, hein? Reverenciando os pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, não dá alegria. Ninguém grita aleluia, glória a Deus, nem fala língua estranha. Você já viu que é difícil a igreja? A igreja não pode gritar com uma palestra, grita com sermão, uma coisa, não é? Aí grita, aleluia, glória a Deus, e bate palma. Mas com essa aqui não. Não tem como. Oh, mas quando o chicote da minha mãe estava caindo nas minhas pernas, e eu ia dar glória a Deus? Como que podia? E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui no Salmos 73, né? Salmo 73, ainda ligado com essa escritura, Davi disse, olha, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É somente com os limpos? Sim. Então vamos adiante. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não são dizimistas, eles não obedecem a Deus. Eles são ímpios, são sujos de coração, não são limpos de coração. E, no entanto, prosperam. Mas quando que a prosperidade foi bênção de Deus? Quando? Nunca foi sinal de bênçãos. O profeta disse que eles chegaram a se desviarem tanto do alvo, que a doutrina nos Estados Unidos, no tempo do Cadillac, aquele carro de alta classe, de fino acabamento, lá nos Estados Unidos. Então, o crente que não tivesse 2 Cadillacs é porque não era espiritual. É a mesma coisa que no Brasil, você dizer aí, o crente que não tem 2 Monza Classic 0, novinho, não é espiritual. Eu quase me escorreguei. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja, soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja como Davi era atormentado pela razão, pela lógica. Você viu tanto que Davi já foi atormentado na Bíblia? É uma coisa terrível. Olha, porque não há apertos na sua morte. Não há aperto. Os melhores hospitais. E não tem aperto, a família não tem aperto. Quanto é que é para deixar aí de reserva? Pode deixar aí, não é? Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Isso é o ímpio, sujo de coração. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração. Veja que retrato falado que Davi está dando. E isso atormentava, o diabo atormentava Davi, através disso.
Há muitos crentes que são atormentados por esse espírito político dos partidos, revoltados. São revoltados com os ricos, com os abastados. Eles não procuram trabalhar e prosperar, estudar. Eles só ficam espreitando, murmurando, conspirando contra os que têm. Só isso que eles sabem. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus e sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem, e eles estão sempre governando, mandando, né? E dizem, como sabe Deus, não há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Já pensou aí, veja? E se lhes aumentam as riquezas? Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, em vão. Às vezes você pode chegar nisso também, ou tem chegado, tem pensado às vezes, em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos. Deixa eu ver, porque vamos ver aqui 1 Coríntios 15, depois a gente volta aí. 1 Coríntios 15. O estudo ele é bom, é assim mesmo, é quando vem na hora. É bom ter o esboço anotado, mas deixa eu me ver aqui, ó. Paulo mostra que a justificação da nossa fé é a ressurreição de Cristo, né? Então, aqui no verso 31, 32, ele diz, eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, em vão purifiquei meu coração, em vão sacrifiquei hobbies, desejos, corrida de cavalo, futebol, corrida de carro e tantas outras coisas. Foi em vão. Mas isso se Cristo não ressuscitou dos mortos. Bem entendido, não é? Mas vamos ver onde Davi chegou com essa atormentação do diabo. Você vê que ele foi lá, veio cá, aconteceu o que aconteceu com ele, mas o seu coração era segundo Deus. A sua alma era a coisa predestinada que havia nele. Veja, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido e castigado, atormentado. Cada manhã, se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, maquinando, tem gente que quer sempre compreender, né? Fiquei sobremodo perturbado. Veja, isso não foi planejado, mas estava aqui, né? Esse até é tempo, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Isso quer dizer, ele ficou do lado de cá numa circunstância, e eles do lado de lá, prosperando. Mas agora ele se encontra do lado de cá também. Isso quer dizer, quando ele atinou para o fim deles, ele entendeu que o fim dele era outro.
o fim dele, Davi, era outro completamente diferente. Ali que estava a recompensa. Então você não pense que você vai viver aqui como crente sem ser atormentado. Não pense. Por isso que é falso o evangelho que diz que, venha, você não vai sofrer mais. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Agora, isso aqui nos traz segurança, por um lado, não é? Advertência, sermos preparados para encararmos a realidade dos fatos, porque a sua eleição, a sua salvação é um fato, é uma realidade, não é uma aventura, não é um será que. A sua eleição, a sua salvação, irmão, irmã, é um fato, é uma realidade. Portanto, o seu preço é uma realidade, um fato. As mulheres que são mães sabem disso. Que o casamento não fica somente naquilo que às vezes tem sido o alvo principal, quando não devia ser, não é? Somente na lua de mel, somente nos prazeres. Você já sabe o que significa a dor, o preço. Todo prazer tem preço, tem consequência. A consequência do prazer conjugal é a dor do parto, é o filho. É o suor do rosto para cuidar daqueles filhos. Então não ficou lá na lua de mel. Veja a sequência que houve. Que se o casamento fosse só aquilo, toda a vida, seria um céu, né? Mas aí está a coisa. A palavra morte significa separação. Isso quer dizer, antecipadamente, vamos guardar 2 pontos doutrinários que tem nessa mensagem aqui, são fundamentais. Que não há purgatório após morte. Porque a morte aqui significa separação eterna de Deus. Então não tem como morrer. Morre uma só vez. Não tem como morrer e depois ter uma nova oportunidade. Isso, conforme nós já estudamos, pisa no sangue de Jesus e enquadra esse povo todo que crê nisso em Hebreus 6. Estão pisando no sangue de Jesus Cristo, crucificando a Cristo, desvalorizando o sacrifício da cruz. O sacrifício de Cristo é para salvar aquela mulher mais imunda que o profeta fez menção dela. Que aquele pregador disse, olha, nem as paredes do inferno eram tão horríveis quanto aquela mulher. Mas ele desafiou, o sangue de Jesus Cristo limpa essa mulher. Então não é purgatório, não é reencarnação, é o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Então, veja, o mundo está sofrendo também. Os hospitais estão cheios de pessoas descrentes.
Se acontece um acidente com um cristão, acontece com os ímpios também. Mas uma coisa é certa, irmãos, que na verdade, todo beliscão que um crente recebe, o adverte. Por quê? Ele recebe o beliscão, ele sabe de quem que ele está recebendo. Ele entende que é de seu pai. Ele entende que é Deus lhe chamando a atenção. Sempre lhe adverte. Ora, se eu estava na igreja, assistindo um culto, se eu estava brincando na hora da pregação, qualquer coisa, que eu recebi um beliscão por trás, eu já sabia quem era. Era minha mãe que estava atrás de mim. Eu já sabia. Eu não precisava nem olhar para trás, mas que eu já sabia, inclusive eu conheci o beliscão dela. Saí estrelinha. Eu já sabia que era ela. Você entende? Entende isso. O irmão Branham estava ali fazendo a barba e quando a coisa tremeu tudo, e corre gente para lá e corre para cá, ele disse: isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Era um terremoto. O cristão se familiariza tanto com Cristo, com Deus, que ele conhece, ele fica íntimo com Jesus, com Deus, que ele sabe quando aquilo é de Deus e quando não é. Nós não conhecemos a experiência de São Martim, lá da era de Pérgamo. Apareceu para ele um anjo, brilhante, coroado, pedindo adoração. Agora, Martim era um homem que tinha tanta intimidade com Jesus, com Deus, não podia ser enganado, não tinha jeito. O próprio Senhor Deus se encarrega. Ele disse: Martim, Jesus não está coroado. Quem vai coroá-lo é a igreja, é a esposa, no triunfo final. Então ele não teve pena. Às vezes nós ficamos com pena. A coisa é tão bonita, é tão gostosa, é tão boa que a gente fica com pena. Mas Martim não ficou com pena não. Disse: vai de Satanás. Ele sabia, o diabo estava procurando atormentar a sua fé. Porque que decepção ele não teria em constatar que tinha adorado o diabo pensando que estava adorando a Jesus. Que coisa horrível! Seria uma decepção a mais profunda da sua alma logo descobrir que havia se ajoelhado aos pés de Satanás. Então, vamos guardar essa parte aqui, porque já terminou o tempo. Essa morte física aqui é apenas uma carruagem que nos puxa até a presença de Deus. Agora, a morte, separação mesmo, não tem mais chance, não tem chance, não tem purgatório, não tem reencarnação, não. Aí ele passa a descrever aqui sobre aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem vida eterna. O cristão não morre. Ele sempre mostrando que ele é açoitado, ele é chicotado. Deus desce um chicote aqui. Vamos ficar de pé, irmão. E pastor Elias faz o encerramento. Domingo, se Deus quiser, 15 para as 8, vamos estar aqui. Vire um para o outro, diga: Deus te abençoe. Vá para casa crendo no poder da palavra de Deus.